Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante, explorando um caminho que muitos consideram paradoxal. A jornada da fé raciocinada. É possível conciliar a fé, muitas vezes vista como um salto no escuro, com a razão, a nossa bússola lógica para entender o mundo? A resposta pode surpreender você. Desde os primórdios da humanidade, buscamos respostas para as grandes questões da vida. Quem somos? De onde viemos? Qual o nosso propósito? E ao longo da história, duas grandes forças guiaram essa busca: a fé e a razão. Frequentemente, elas são retratadas como inimigas irreconciliáveis. De um lado, a ciência, com seu método rigoroso e suas evidências empíricas. Do outro, a fé, com sua confiança no transcendente e no que não pode ser medido. Mas será que essa oposição é real? Muitos dos maiores pensadores da história diriam que não. Figuras como Tomás de Aquino, Blaise Pascal e, mais recentemente, Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano, viram a fé e a razão não como adversárias, mas como parceiras na busca pela verdade. Eles argumentaram que a razão pode nos levar até a beira de um abismo de conhecimento, e a fé é o passo que nos permite atravessá-lo, não de forma cega, mas com base em evidências e experiências que apontam para algo maior. Vamos pensar nisto de forma prática. A fé raciocinada não ignora as perguntas difíceis. Pelo contrário, ela as abraça. Questionar é parte fundamental do processo. Por que existe sofrimento? Como conciliar os relatos antigos com a ciência moderna? Essas não são dúvidas que destroem a fé, mas que a fortalecem, transformando-a de uma herança passiva para uma convicção pessoal e profunda. Imagine a razão como a construção de uma ponte. Você usa a lógica, a filosofia, a história e até a ciência para construir os pilares mais sólidos que conseguir. Você examina a complexidade do universo, a sintonia fina das constantes físicas que permitem a vida, a existência da moralidade e do desejo humano por significado. Esses são os pilares. Eles te levam até certo ponto. Você pode ver a outra margem, a margem do propósito, do significado, do transcendente. A fé raciocinada é a decisão de confiar na solidez dessa ponte e atravessá-la. Não é um salto cego, mas um passo confiante sobre uma estrutura que você mesmo ajudou a construir com seu intelecto. Essa jornada é pessoal e única para cada um. Ela não exige que você abandone sua inteligência na porta da igreja, do templo ou de qualquer caminho espiritual. Pelo contrário, ela convida você a trazer toda a sua capacidade de pensar, de questionar e de analisar. É um convite para investigar as evidências históricas, para ponderar sobre os argumentos filosóficos e para olhar para a própria experiência de vida. Muitas pessoas encontram na natureza uma fonte poderosa para essa reflexão. Ao observar a imensa complexidade de uma célula, a vastidão de uma galáxia ou a beleza de um pôr do sol, sentem que a explicação puramente materialista parece incompleta. Isso não é uma prova científica de um criador, mas é uma pista, um indício que a razão pode explorar. A ciência nos diz como o universo funciona, com uma precisão incrível. A fé raciocinada se pergunta por quê? E descobre que as duas perguntas podem coexistir harmoniosamente. Além disso, a fé raciocinada encontra força na experiência humana compartilhada. Relatos de transformação pessoal, de esperança em meio à adversidade, de amor e perdão que desafiam a lógica puramente egoísta. São dados não de um laboratório, mas do grande experimento que é a vida humana. Ignorá-los seria, de certa forma, pouco racional. Então, qual é o convite de hoje? É para você não ter medo de perguntar, não ter medo de duvidar e, acima de tudo, não ter medo de buscar. Use sua razão como uma ferramenta poderosa. Leia, estude, converse, pense. Permita que sua mente e seu coração trabalhem juntos. A fé não precisa ser um refúgio da realidade, mas pode ser uma forma mais completa de enxergá-la. Uma fé que passou pelo crivo da razão não é mais fraca. Ela é resiliente, autêntica e profundamente pessoal. É um caminho de descoberta contínua, onde cada nova pergunta não é uma ameaça, mas uma oportunidade de aprofundar a compreensão e fortalecer a convicção. Uma jornada onde a cabeça e o coração finalmente andam de mãos dadas, na busca pela verdade que dá sentido a tudo.
Então, como praticamos essa fé raciocinada em nosso dia a dia? Não se trata de ter todas as respostas. Trata-se de um compromisso com a busca da verdade, com o coração e a mente. Um ótimo primeiro passo é ser curioso. Faça as grandes perguntas. Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Não tenha medo da palavra porquê. Uma fé que não suporta perguntas é uma fé frágil e bastante. Explore filosofia, história e sim, ciência. Quanto mais você aprende sobre o universo, mais pode ver um grande projeto, uma complexidade que aponta para algo mais. Outra prática fundamental é o diálogo ponderado. Converse com pessoas que pensam de forma diferente de você. Não entre na conversa para vencer uma discussão. Entre com um desejo genuíno de entender a perspectiva delas. Você pode se surpreender com o quanto de terreno comum pode encontrar. Isso constrói empatia e aprimora sua própria compreensão do que você acredita e por que acredita. Lembre-se, o ferro afia o ferro. Essas conversas não são ameaças à sua fé, são oportunidades para fortalecê-la. Agora, vamos falar sobre ciência. Por muito tempo, fé e ciência foram colocadas como inimigas. Mas e se elas forem, na verdade, dois lados da mesma moeda, ambas em busca da verdade, apenas usando métodos diferentes? A ciência nos diz o como do universo, a mecânica, as leis físicas, o Big Bang. A fé pode nos ajudar a explorar o porquê, o propósito, o significado, a origem dessas leis. Pense assim, a ciência pode explicar o processo intrincado de como uma lagarta se transforma em borboleta. Mas a fé pode nos ajudar a maravilhar-nos com a beleza dessa transformação, a vê-la como uma metáfora para nosso próprio crescimento e mudança. Muitas das maiores mentes científicas da história, como Isaac Newton ou Gregor Mendel, eram pessoas de fé profunda. Eles viam suas descobertas científicas não como uma contradição às suas crenças, mas como uma forma de entender a obra do Criador em mais detalhes. Eles viam o mundo natural como um livro escrito por Deus, e a ciência era a linguagem para lê-lo. Quando estudamos o cosmos, da vastidão de galáxias distantes à dança intrincada de partículas subatômicas, podemos ver isso como um ato de adoração, uma forma de apreciar a genialidade por trás de tudo. A fé raciocinada não teme a ciência. Ela a abraça como uma ferramenta poderosa para a descoberta e uma fonte de profundo espanto. Ela nos permite manter o mistério e a evidência em um belo e complementar equilíbrio. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua perspectiva é muito importante para enriquecer essa conversa. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos.